Queridos, nós vamos falar sobre o Pentecostes. Uma mensagem aparentemente simples, mas uma mensagem muito forte, muito importante, e que às vezes nós mesmos, cristãos, temos algumas dúvidas, tipo: será que eu sou batizado no Espírito Santo? Eu não falo em línguas, eu tenho o Espírito Santo. Qual a finalidade principal? O que é o crente pentecostal? Por que somos pentecostais? Qual a importância? Quais são as evidências? Enfim, qual a importância de falar em línguas? Para quem é essa promessa do batismo no Espírito Santo? Então, hoje, à luz das Escrituras, através da palavra de Deus, que é a verdade, verdade absoluta para nós, que cremos no poder de Deus. Absoluta por quê? Porque nós cremos que de Gênesis a Apocalipse tudo é verdade. Amém, queridos? A própria Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E a própria Bíblia também, ela adverte, né? No último capítulo do livro das Revelações, Apocalipse, a Bíblia diz que ai daquele que acrescentar ou diminuir algo desse livro. Então a nossa base está aqui. Amém, queridos? Então vamos meditar, vamos ler Atos capítulo 2, os primeiros 4 versículos. Atos 2, versículo 1 a 4. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós nessa manhã. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aleluia, glória a Deus. Mesmo sentado, curve a sua cabeça e vamos orar. Querido Deus e Pai, te damos toda a honra, te damos toda a glória. Pai, reconhecemos, meu Deus, total dependência do Senhor. Meu Deus, acabamos de ler a Tua palavra. Meu Deus, fala conosco através dessas verdades, meu Deus, e que possamos sair daqui, meu Deus, com toda a certeza em nosso coração que tudo aquilo, meu Deus, que aconteceu em Atos 2 é para hoje, é para os dias atuais. Meu Deus, que possamos entender por que nós recebemos essa unção, por que fomos batizados, qual é, meu Deus, o objetivo principal do Senhor, para que esse derramamento fosse, meu Deus, liberado sobre os teus discípulos e sobre as nossas vidas. Pai, te damos toda a honra, te damos toda a glória. Obrigado, meu Deus, por nos permitir estar aqui na tua presença. Queremos te dizer que nós te amamos, que nós somos carentes do Senhor, que nós somos dependentes do Senhor, e queremos também te pedir nesse dia, nessa manhã, não nos deixa sair daqui sem um toque, sem um derramar, que
possamos sair daqui cheios, transbordando das tuas virtudes, para enfrentar esse mundo, que a tua palavra diz que jaz no maligno, mas que possamos ser o sal da terra, a luz do mundo, que possamos brilhar no meio da escuridão, que possamos fazer de tudo para conquistar grandes coisas para o Senhor, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, Jesus. Pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando falamos de Pentecostes, falamos da descida do Espírito Santo. Aleluia. Você é crente pentecostal, amém? Ah, não sei, pastor, eu tenho dúvida. Então por quê, pastor? Eu nunca falei em línguas ainda. Espera aí, que a palavra vai te mostrar coisas tremendas nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Então, Pentecostes, Atos 2, fala sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Olha só, a descida do Espírito Santo. Você lembra quando Jesus estava indo para o Pai? Ele disse: eu vou preparar a vossa morada, né? Falou que ele ia voltar. Essa é a nossa fé, que qualquer hora, a qualquer momento, as trombetas vão soar e nós vamos ter os nossos corpos glorificados. Nós que estivermos vivos, né? Vamos ter nossos corpos glorificados e nós vamos embora daqui. Inclusive, eu vou deixar um terreno lá no Ipanema e quem quiser pode ficar, porque eu vou me embora. Quando a trombeta soar, eu vou. Quem vai aqui? Aleluia, amém. Eu já estava meio preocupado. Eu pensei que era só eu que ia. Aleluia. Então, queridos, Atos 2 fala da descida do Espírito Santo. E Jesus, quando estava indo para o Pai, ele disse: eu vou, porém olha só, não vou deixar vocês desamparados. Eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o melhor advogado para que você confie os seus problemas, as suas dificuldades, as suas adversidades. Você vai entregar na mão dele e ele vai resolver para você. Ele deixou o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está aqui conosco, amém? Glória a Deus. Eu falo isso baseado na palavra de Deus, que é a verdade, verdade absoluta do Senhor. Então Atos 2 fala da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos 2 enfoca tudo o que envolveu esse importante acontecimento. Aleluia. Na realidade foi a partir dali, daquele dia, que Deus capacitou a sua igreja, através do Espírito Santo, para fazer essa obra maravilhosa de evangelismo. Foi a partir daquele dia, capacitou a sua igreja. Cadê a igreja do Senhor? Aleluia, nós somos a igreja do Senhor. Agora, o que é o crente pentecostal? O que é o crente do reteterra no manaxere candola mas? Ei! O que é o crente pentecostal? Primeiro, aquele que crê no batismo do Espírito Santo. Quantos creem? Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. O que é o crente pentecostal? Aquele que crê no batismo com o Espírito Santo. É aquele que crê na evidência de falar novas línguas. É aquele que crê no batismo do Espírito Santo, é aquele que crê na evidência de falar línguas estranhas. E quando nós falamos de estranhas, falamos de mistério. Quando nós falamos de mistério, é que eu não sei o que eu estou orando, é que o diabo não sabe o que eu estou orando, é que a minha sogra não sabe o que eu estou orando, é que ninguém sabe, só Deus sabe. Mas a Bíblia diz que quem fala em língua se edifica. Por isso, irmã, quando você estiver lá
lavando aquele prato. Xerandamaia no serecandaia. Hop, candori, candora malai. Remanai. Rapaz, você está se edificando. Aonde você estiver, querido. Está lá tomando um banho. Está falando em línguas. Porque quem fala em línguas se edifica. Essa é uma realidade. O que é o crente pentecostal? É aquele que acredita em tudo que aconteceu em Atos 2. Agora, se a pessoa não crê que aquilo que aconteceu em Atos 2, foi só para aquele tempo, aí mas nós vamos mostrar aqui, à luz das Escrituras, porque a Bíblia, ela tem resposta para tudo, que não foi só para aquele tempo, continua sendo para hoje. O derramado Espírito Santo continua sendo para hoje. Aquilo que aconteceu em Atos 2 se repete até hoje, porque esse derramamento do Espírito Santo foi na festa de Pentecoste, festa judaica, 50 dias após a Páscoa. O Pentecoste na realidade significa a festa das semanas, a festa das primícias, a festa dos primeiros frutos. 50 dias após a Páscoa, houve esse grande derramar do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles falaram em línguas estranhas, e aí o pessoal começou a dizer: ei rapaz, esse que está falando em língua aí, não é o Sena, não é o Zizi, o filho da Elza, que vivia cheio de cachaça no passado, mas não é ele, que língua é essa que ele está falando? Ele está porre, ele está drogado. E outro diz: não, ele é o Espírito Santo, ele é cristão agora, ele é crente, ele é do reteté, oh aleluia. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Festa das primícias, festa das semanas, em memória da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Tudo isso aconteceu para que o Evangelho fosse anunciado em todas as partes do mundo. Por que somos pentecostais? Porque somos crentes pentecostais, cheios do Espírito Santo, que cremos no batismo do Espírito Santo, que cremos que nós podemos falar em línguas estranhas. Por quê? Porque nós cremos que aquilo que aconteceu em Atos 2, ou seja, a experiência de falar em outras línguas, com evidência no batismo do Espírito Santo, não foi só para aquele momento. É válido, nós cremos que é válido até hoje. Talvez você já ouviu alguém dizendo que não, que foi só para aquela época. Peça respaldo bíblico. Peça, queridos, é a Bíblia que nós seguimos, é a Bíblia que nós servimos. Às vezes eu fico preocupado, porque tem pessoas que são engordadas. A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta. Mas não é conhecimento de como destruir um acari assado, não, meu irmão. Não é o conhecimento de conhecer todas as ruas de Santarém, todas as capitais do Brasil, todos os países do mundo. Não é esse conhecimento. O conhecimento é esse, é da Bíblia, é de Gênesis a Apocalipse. É aqui que eu tenho que conhecer, para que eu não possa ser engodado, enganado. Porque a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, rugindo como leão. Ele ruge como leão, mas ele não é leão. Eu posso até dizer que ele é uma hiena e sem dente, só come papa. Por quê, pastor, que o senhor diz que é uma hiena, que não tem dente? O leão esmagou a serpente, o leão esmagou a serpente, porque a serpente foi esmagada, sabe aonde? Lá no bairro da Prainha? Não. Lá no bairro da Liberdade? Não. Aqui em Santarém? Não. Lá no Calvário. Lá no Calvário,
Quando eu falo que a hiena está desdentada, é porque Jesus venceu Satanás e todos os seus demônios lá no Calvário, quando Ele morreu por mim e por você, quando Ele derramou até a última gota do sangue dEle. E embora o inimigo fique rugindo ao derredor como leão, nós temos um Deus que é por nós, um Deus poderoso, que está com nós, que vive em nós. Porque somos pentecostais. Será que essa experiência de Atos 2 foi só para aquela época? Não, agora não tem mais, foi só para lá. Olha aí, eu lendo, procurando aqui aprender mais, aprofundar mais, a gente vê cada coisa. Você acha lá 10 razões por que não sou pentecostal. Vai para a palavra, meu irmão. Vai para a palavra. Vai ler e vai praticar. Porque aquele que ouve e não pratica é como um homem insensato que edificou a sua casa na areia. Edificou sua casa na areia. Por que somos pentecostais? Porque nós cremos que aquilo que aconteceu em Atos 2 é para hoje. A experiência se repetiu. Vamos ver aqui em Samaria, Atos 8, 14 a 18, é a Bíblia. Isso foi depois de Atos 2. Depois que aconteceu em Atos 2, a grande experiência se repetiu em Samaria, Atos 8, 14 a 18, olha o que diz. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Olha só quem foi para lá. Estes, ao chegarem, oraram para que ele recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. O negócio foi tão forte lá, o negócio foi tão violento lá, que tinha gente querendo negociar. Aconteceu em Atos 2, aconteceu em Atos 8, 14 e 18, e aconteceu também em Atos 10, 44, 48. A experiência se repetiu na casa de Cornélio. É a Bíblia. A mesma experiência de Atos 2 acontece novamente aqui na casa de Cornélio, Atos 10, 44, 48, olha o que diz. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? E eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Novo derramar, nova experiência. Aconteceu em Atos 2, aconteceu em Atos 8, aconteceu em Atos 10, aconteceu comigo, já aconteceu com você. E quem não foi batizado hoje vai ser batizado, e com evidência de línguas, em nome de Jesus. Vocês entenderam o que eu falei? Hoje, aqui, Pastor Paulo, também vai acontecer aquilo que aconteceu em Atos 2. Te prepara, varoa, te prepara, varão. Tu que ainda não fala em línguas estranhas, hoje tu vai falar em línguas estranhíssimas. Tu vai sair daqui, meu irmão, azeitado. Tu vai sair daqui, e aonde tu abrir a tua boca para falar de Deus, a pessoa vai converter. Aonde tu falar para uma pessoa enferma, ela vai ficar curada. Onde estiver oprimido, ele vai ficar liberto. Isso é a palavra de Deus.
Eu não vim aqui falar de mim. Eu tenho consciência, eu tenho certeza que aquilo que vem de mim, que as minhas palavras podem tocar a tua mente, mas as palavras de Deus podem tocar o mais íntimo do teu coração e fazer coisas sobrenaturais que só Deus, Jesus, através do Espírito Santo faz. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Diga eu sou um crente pentecostal, porque eu creio no batismo do Espírito Santo, porque eu creio no dom de falar em línguas estranhas. Podemos aplaudir Jesus? A Ele a honra e a glória. Meu Deus, tudo vai acontecendo depois de alguns anos. Depois de alguns anos, em Atos 19, 1:6, de novo, pastor Luiz, o fogo desce. Não era só para Atos 2. Não era só para Atos 2, não. Continua valendo para hoje. Eu estava com o pastor Carlos Alberto, em Minas Gerais, há uns 4 anos atrás. Fomos ministrar numa denominação, estávamos ministrando ali para 500, 600 pessoas, e quando chegou na hora do batismo no Espírito Santo, a gente não sabe o que está acontecendo lá no meio da multidão, o pessoal que está recebendo, ninguém sabe, só que o pessoal já estava conversando entre eles, eles estavam falando, agora que eu quero ver, sabe por quê? Porque tinha um lá no meio deles, ele confessou para nós depois, ele disse que ele nunca tinha sentido nada. Ele disse que quando ele via alguém caindo no Espírito Santo, ele dizia, isso é carne, isso é picanha, bisteca, isso é chã de dentro, é costelão, é só carne, é só carne. E ele disse, agora que eu quero ver, meu amigo, Espírito Santo é bom demais, aleluia. E eu não brinquei lá ainda, pastor, eu disse, no final dessa palestra, eu vou falar para vocês, por que a pessoa cai no poder do Espírito Santo. Eu vi as orelhas abrir, eu vi as pessoas ficarem, agora, eu vou pegar esse magrelo lá do Pará, eu vou pegar esse perna torta lá do Pará, agora eu vou desmascarar, agora, era isso que eu queria, obrigado, Radamanamá. Eu vou falar no final, por que as pessoas caem no poder do Espírito Santo. Aí começou, né, a adoração e vai, daqui a pouco quando, era gente caindo, falando em outras línguas e tal, quando terminou aquele negócio, o pessoal batendo a poeira, saindo, lá vem, pastor, o quê? Eu fiz faculdade de teologia, eu fiz sapologia, eu fiz ciência do não sei o que, ocultas, não sei... Pastor, eu já tenho tanto conhecimento, mas eu nunca tinha recebido o que eu recebi hoje. Eu nunca tinha sentido. Eu nunca tinha sentido. O que foi? Eu nunca, pastor, tinha sentido isso que tu sentiu, rapaz. Que bicho mordeu esse? Será que alguma coisa... Foi o Espírito Santo, eu não acreditava, eu não entendia. Eu estava falando para vocês que isso era carnalidade. Ai, pastor. Meu amigo. Se ele estivesse assistindo agora, ele ia lembrar. Rapaz, mudou a história daquele homem. Já de uma idade, já passando dos 50, era cristão, era crente, mas vivia travado, vivia impossibilitado de fazer coisas sobrenaturais, porque estava enganado com aquilo que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo, estava enganado. Ele disse, pastor, agora para completar, pastor, o senhor falou lá que ia dizer, por que a pessoa cai no poder do Espírito Santo? Por favor, pastor, fale. Eu digo, é simples. Sabe por que as pessoas caem no poder do Espírito Santo? Porque não conseguem ficar em pé. Eu não poderia dar outra resposta. A pessoa que não consegue, ela cai, e aí? Caiu, não conseguiu.
Aí ele deu um sorriso, saiu de lá, irmãos. Eu imagino a vida, eu imagino a família, eu imagino o ministério desse homem a partir daquele dia, porque o Espírito Santo foi derramado sobre a vida dele. Ele falou novas línguas, ele falou línguas estranhas, ele começou a se edificar. Ah, que coisa maravilhosa! Meu Deus! E isso acontece depois de muito tempo, depois de Atos 2, 8, 10, 19, a Bíblia diz aqui em Atos 19, 1, 6, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha só, então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, no caso, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Atos 19, 1, 6. Mais uma vez, aquilo que aconteceu em Atos 2, acontece novamente, destruindo, anulando, quebrando todo e qualquer argumento do diabo, dizendo que aquele mover foi só para aquele dia, foi só para aquela hora. Não, eu, você, nós somos cheios do Espírito Santo. Diga: eu creio. Diga mais forte, diga: eu creio. Amém. E se por acaso tem alguém aqui que nunca falou em línguas, que ainda não foi batizado no Espírito Santo, daqui a pouco tu vai ver. Mas tu vai ver como eu preciso proceder para receber e para falar. Porque às vezes a gente pensa que tem que alguém soprar para a gente. Eu pensei assim também. A primeira vez, quando eu converti aqui, primeiro dia que eu entrei nessa igreja, eu converti, primeiro dia, conferência da família, eu entrei aqui, não sabia de nada, eu olhei para todo mundo, eu só gostei quando as irmãs falaram assim: seja bem-vindo, você é especial para mim, para nós e para Jesus. Eu digo: é aqui que eu me faço. Eu digo: rapaz, essas 3 mulheres bonitas já me receberam desse jeito, e eu estava mais quebrado do que cachorro de 15 anos. Eu digo: rapaz, aqui é maravilhoso, seja bem-vindo. Poxa, aquela recepção foi demais. Aí eu entrei, sentei do lado da minha mãe, aí chegou uma irmã do lado, era a irmã líder da célula que a minha mãe participava, onde eles oravam por mim, para os demônios saírem, para a capetagem ir embora. Aí nesse dia, na hora do apelo, quando fizeram: quem quer aceitar Jesus? Eu, de repente, a minha mão já estava em cima. Aí ela disse: tu quer Jesus? Eu olhei para ela e digo: eu quero. E ela, mulher falando, né? Naquele tempo era aqui na frente, eles oravam na gente aqui mesmo. Quem orou por mim foi o irmão Jadson, que foi rede. O Jadson, eu repeti a confissão de fé, aceitei Jesus. Aí ele disse: tu quer oração para quê? Eu digo, eu não sabia nada, eu digo: meu irmão, ora para tudo, que eu estou todo quebrado. Pode. Foi assim mesmo que eu falei. Rapaz, ele pegou, meteu-lhe a mão, ele tomou posse daquilo que eu falei, e ele meteu-lhe a mão. De repente ele disse: sai! Quando ele disse sai, parece que eu flutuei. Irmão, eu fiquei querendo chorar. Eu digo: rapaz, o que está acontecendo comigo e tal. Primeiro dia que eu vim aqui, entreguei a vida para Jesus. Aí a irmã disse: vai ter uma vigília, tu não quer ir comigo? Eu digo: vigília, vigiar alguma coisa, vamos embora. Eu digo: é com ela, estou vigiando até defunto. Me levaram, meu amigo tinha uma vigília, era vigília para todo canto.
Isso era num sábado. De longe eu escutei o negócio pipocando para lá, eram as pessoas falando em línguas, era derramar, era a pessoa, e eu fiquei tão admirado com aquilo. Era pessoas orando, de repente caía no poder do Espírito Santo, falando coisas que eu não entendia nada. A menina segurou na minha mão e caminhava comigo, eu caminhava com ela. Ela ia lá e voltava, eu ia lá e voltava com ela. Eu digo, eu quero ver até que hora vai esse negócio, e eu aqui, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá. E de repente a menina que estava comigo, ela começou, e pum, quando ela caiu, eu pulei em cima, eu digo, essa aqui é minha. Ele disse, ei rapaz, é do Espírito. Eu digo, meu Deus, será que ela morreu? E quando falaram do Espírito, eu pensei que tinha morrido. Ele disse, não rapaz, ela está no Espírito, é a unção do Espírito Santo. Eu não entendia nada. Aí terminou tudo ali, eles perguntaram, e aí, tu gostaste? Eu digo, rapaz, é meio doido, mas eu gostei. Aí eu falei, é aqui que eu quero chegar. Aí eu falei para eles, olha, dá para vocês copiarem para mim, do jeito que vocês estavam falando, que eu quero falar igual vocês. Era línguas estranhas. Eles falaram, não, isso é do Espírito Santo, isso tu pede a Deus que Ele vai te dar. Olha só, eles me ensinaram direitinho, só tinha instruído por Gamaliel lá. Meu amigo, aí desde dali eu comecei vigília, pastor Rony, para onde ele ia, ele me levava. Aí quando chegou um certo dia, aqui na Vila Militar, nós fomos fazer um evangelismo, estava orando numa casa, rapaz, quando eu pulei do carro, meu amigo, já foi falando em línguas estranhas, e eu fui no retetera na maçucana, e eu queria parar, e não saía o negócio, e não parava o negócio. Meu irmão, desde aí, Espírito Santo, você está entendendo? Mas há uma tendência do crente achar, peraí, será que isso não é carne? Será? Meu irmão, crê, ajuda, não vai ficar de boca travada. Eu vou falar hoje em línguas estranhas. Não veio, pastor, o Espírito Santo não desceu em mim. Não desceu, rapaz. Sabe, queridos, não é assim não. Olha só, para quem é essa promessa do batismo com o Espírito Santo? Para quem é essa promessa? Para os que crerem em Jesus como Senhor e Salvador. A promessa do batismo com o Espírito Santo é para aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, dono absoluto da sua vida. Olha, Marcos 16, 17, olha o que diz, e estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, ou seja, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Você crê? Aquele que crê em meu nome, falarão novas línguas. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Essa promessa é para todos aqueles que já nasceram de novo. Mateus 3:11, olha o que diz, eu os batizo com água para arrependimento, mas, oh aleluia, mas, oh glória, depois de mim, vem, isso era João Batista falando, oh aleluia, vou repetir, eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim, vem alguém, oh aleluia, mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de... Meu Deus do céu, nem das sandálias dele ele era capacitado. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, primo de Jesus,
batizo com água, mas o que vem após mim, esse vai batizar com o Espírito Santo, esse vai batizar com fogo. Cadê a igreja do Senhor Jesus? Te prepara, igreja, porque você vai sair daqui hoje, se você quiser, cheio, transbordando do Espírito Santo. Meu irmão, olha, eu vou te dizer, se um bloco aí que está na festa da carnalidade se atrever a passar perto de ti, meu amigo, vai acontecer algo sobrenatural, porque você vai sair cheio. E quando nós estamos cheios, deixa eu te dizer uma coisa, sabe aonde a tua luz vai brilhar? Nas trevas. É no meio das trevas que a nossa luz tem que brilhar. Ela vai fazer a diferença? É lá na faculdade, é lá no seu trabalho, é lá que vai resplandecer a luz que você é, o sal da terra que você é. Falando nisso, deixa eu abrir um parênteses aqui para dar uma informação muito importante. Eu estava verificando, pastor Paulo, e pessoas falando, informando que os muçulmanos, quando eles vão para a faculdade, eles passam de 5 a 10 anos na faculdade. E sabe, quando eles saem de lá, eles saem muçulmanos. Eles não perdem nada. Sabe, querido, às vezes é muito triste a gente observar que os nossos jovens, eles vão para as faculdades, o pessoal diz, vão para as faculdades para se formar, não vou generalizar, mas às vezes eles saem de lá deformados. Eles já vêm de lá pensando em outras coisas, fazendo outras coisas. Eu vou fechar o parênteses aqui, só que eu entrei rapidamente aí, só para a gente entender. Os nossos filhos entram na faculdade cristã, eles têm que sair cristão. Homem de Deus, mulher de Deus, que vão fazer a diferença lá. O verdadeiro homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele influencia de uma forma positiva e não de uma forma negativa. Ou seja, aonde ele estiver, Deus está, Jesus está, o Espírito Santo está. Ele não vai se dobrar às coisas do mundo, porque esse mundo jaz no maligno, e mesmo eu vivendo nesse mundo, eu não faço parte mais dele, eu sou peregrino aqui, eu estou de passagem, eu sou cidadão dos céus, e você também, diga amém, diga glória a Deus. Então Mateus 3,11 diz, eu batizo com água, mas veio outro aí. Para quem é essa promessa do batismo com o Espírito Santo? Para quem é? Lucas 24:49, eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Então essa promessa é para os que lhe obedecem. Se você obedece a Deus, essa promessa do Espírito Santo é para você, está aqui. Para quem é essa promessa? Atos 1:14, olha o que a Bíblia diz, todos eles se reuniam sempre em oração, ou seja, para quem é essa promessa? Para aqueles que o buscam. Você busca? Para quem é essa promessa do batismo no Espírito Santo e com a evidência de falar em línguas estranhas? Para aqueles que obedecem, para aqueles que o buscam. Atos 2:1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Agora, uma coisa aqui muito importante, que eu já vi pessoas falando, inclusive já perguntaram para mim, pastor, eu nunca fui batizado com o Espírito Santo. Por causa disso, pastor, eu nunca falei em língua estranha. Pastor, sendo assim, eu não tenho o Espírito Santo, mesmo eu tendo aceitado Jesus. Ei, claro que você tem o Espírito Santo.
É claro, não confunda uma coisa com a outra. Você nasceu de novo, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Diga amém. Diga glória a Deus. Queridos, é a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz: ah, pastor, mas eu não fui batizado com o Espírito Santo, eu não falo em línguas. Eu tenho o Espírito Santo? Tem. Porque nós precisamos entender que o Espírito Santo atua em várias áreas, e não somente na dotação do poder, como descrito em Atos 2. João 3,5, olha o que a Bíblia diz: o Espírito Santo regenera. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nasceu da água e do Espírito, nasceu de novo, o Espírito Santo mora dentro de você, e isso é a Bíblia que diz. Diga amém. Diga glória a Deus. O Espírito Santo regenera. João 3,5. Romanos 8,11. O Espírito Santo vivifica. Olha o que diz: e se o Espírito Santo daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. A palavra é a palavra de Deus. O Espírito Santo intercede, Romanos 8,26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Outra coisa, o Espírito Santo convence, João 16,8, o Espírito Santo guia, João 16,13, o Espírito Santo consola, João 14,16, o Espírito Santo santifica, oh aleluia. Eu ia passar aqui a manhã toda falando, mas olha aqui, o Espírito Santo habita no corpo de todo aquele que entrega a sua vida a Jesus. Está aqui. Olha o que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 6, 19 e 20, preste atenção, olha o que ele diz, olha o que ele diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Meu Deus, você não falou em línguas ainda, se você acha que não foi batizado com o Espírito Santo, não tenha dúvida que o Espírito Santo mora dentro de você. No dia que você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo passou a morar dentro de você. Eu e você, nós somos tabernáculos, ou seja, nós somos morada do Espírito Santo. Ele vive dentro de nós, Ele vive dentro de nós. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Ele está dizendo: tudo que eu aprendi foi com o meu maior professor, o Espírito Santo. Vamos dar um aplauso para Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós somos a habitação do Espírito Santo, nós somos a habitação do Espírito Santo, queridos. Agora, qual é a importância de falar em línguas? O Espírito Santo é uma pessoa, né? Falar em línguas é a evidência física e visível do poder sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. Quando eu falo em línguas, na realidade é um código secreto entre eu e Deus. Eu não sei o que eu estou falando. Eu me formei também em radiotelegrafia. Essa profissão, ela foi extinta,
mas eu ainda sou um radiotelegrafista. Eu trabalhei no Exército durante 6 anos, eu me formei no Exército como telegrafista. Talvez ninguém nem saiba o que eu estou falando aqui. O famoso código Morse. A gente passava mensagem aqui. É tudo em código, cada letra tem um toque diferente. Então eu estudei por alguns anos e me formei como radiotelegrafista, e a minha carteira era 3 bandeiras, que a gente fala, que eu podia trabalhar, pastor Paulo, até fora do Brasil, né? Com código Morse, né? Código Morse. Então eu me lembro que eu pegava mensagem pictografadas, que só a pessoa do S2 sabia decifrar o que vinha naquela mensagem. Normalmente eram telegramas de muitas grupos de letras, grupos de 5 misturada letra com número, e somente eles lá tinham como decifrar aquilo que eu também não sabia, porque eram mensagens que não era qualquer um, era mais para o general, era mais para os que estavam mais no alto escalão da defesa do Brasil, né, podiam entender. Naquela época, eu servi ainda na ditadura, ainda, na época dos generais ainda, né, então o negócio era, então era um código secreto, e o falar em línguas, é isso também, é um código secreto do reino. 1 Coríntios 14:2, olha só, pois quem fala em línguas, não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Ninguém entende. Ninguém entende. Mas você se edifica. Fala em mistérios, né? Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: qual é o objetivo principal de ser batizado com o Espírito Santo e do falar em outras línguas? Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então eu vou trazer para os dias atuais, para hoje, agora. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Santarém, no Pará, no Brasil e no mundo.